O Império Romano foi um dos maiores impérios da história da humanidade. Imagine o imenso esforço que conquistar, assegurar e administrar tal domínio poderia ter exigido de um povo. Os romanos tinham uma resposta simples e indispensável a esta pergunta: escravos. Há muito que vale a pena saber sobre eles e seu status na sociedade romana. No vídeo a seguir, mostramos 10 coisas estranhas na vida de um escravo romano. Você está fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos. E claro, junte-se a nós nessa jornada de aventura. Propriedade, o status legal dos escravos romanos. Tradicionalmente, os escravos não tinham um status particularmente elevado dentro de uma sociedade. Os próprios romanos consideravam estes servos como uma espécie de objeto. Os direitos de um escravo eram bastante claros e inequívocos. Eles faziam parte da propriedade privada e podiam ser tratados ou comercializados como um objeto. Provavelmente a única diferença era que os escravos podiam falar e eram considerados uma força de trabalho universal. No direito romano, a propósito, a origem e a raça não desempenharam grande papel sobre o status da chamada escravidão. As pessoas escravizadas, como os animais, como objetos de utilidade, estavam completamente sem direitos do ponto de vista legal. Se eles sofressem danos como resultado de um acidente, doença ou disputa, o judiciário avaliava isso principalmente como dano material. Se devido a alguma controvérsia, questões legais viessem à tona, o chefe da família romana e, portanto, o próprio proprietário de escravos era considerado a pessoa de contato. No caso de uma ofensa, ele também era responsável por punir seu servo a seu próprio critério. Os severos castigos corporais, violações ou mesmo sentenças de morte não eram incomuns naquela época. A renda de qualquer tipo tornou-se automática e completamente propriedade do mestre. Pior ainda, em caso de dúvida sobre a sinceridade de um escravo, a tortura era um instrumento perfeitamente aceitável para estabelecer a verdade. Os escravos, portanto, não tinham direitos em princípio, mas, ao mesmo tempo, tinham que contar com tudo o que era possível. Resgate de um escravo. Como seres humanos legalmente desvalorizados, os escravos não tinham seu destino em suas próprias mãos. Eles sempre dependeram da boa vontade de seus mestres. Nos dias da escravidão por dívidas, a incapacidade de pagar significava o abandono temporário do status legal de alguém. No entanto, esta fase terminou novamente quando a dívida cobrada foi paga. No entanto, como um servo sem direitos, você estava dependente de uma certa honestidade por parte de seu mestre. O potencial de abuso era enorme e não se podia esperar assistência jurídica em tal situação. Entretanto, para muitos, isso não significava automaticamente uma existência sem lei para o resto de suas vidas. Na verdade, os escravos eram frequentemente libertados. Eles poderiam comprar a si mesmos fora de seu status, trabalhando ou ganhando salários. Algumas vezes, os senhores também liberaram seus servos por outros motivos. A chamada manumissão formal elevou seu status para o de um membro quase pleno da sociedade romana. Isso poderia ser feito por vontade, ato legal, absolvição sob testemunhas ou mesmo contra a compreensão financeira. Como um homem livre, eles agora não só tinham deveres, mas também estavam sob a proteção legal oficial de um cidadão normal. Entretanto, você não estava autorizado a ocupar um cargo público como novo membro. Somente para seus descendentes, os romanos teriam oficialmente renunciado a esta última restrição. A perspectiva de uma vida autodeterminada motivou muitos dos não livres a se tornarem servos diligentes e obedientes. As mulheres também tinham a vantagem de poder escapar de sua vida cotidiana de trabalho, casando-se em um status burguês. População no Império Romano. O Senado romano planejou uma vez tornar os escravos publicamente reconhecíveis por meio de roupas uniformes ou outros acessórios. A razão para isso foi a origem destes criados. Como os romanos aprovavam igualmente os escravos de sua própria população e mais tarde como prisioneiros de guerra, eles não eram necessariamente fáceis de identificar puramente de fora. Finalmente, a população de Roma tornou-se cada vez mais miscigenada à medida que o império se expandia. Ao mesmo tempo, este modo de vida era muitas vezes oneroso e difícil de suportar. Tentativas de fuga ou revoltas eram frequentes. No entanto, o Senado se afastou do uniforme escravo, já que nos tempos imperiais, cerca de 10 a 20% da população
consistia de escravos. Em uma população estimada em 50 milhões de pessoas, isto correspondia a cerca de 5 a 10 milhões de escravos. Quando o Império Romano se expandiu para regiões mediterrâneas, diz que eles representavam quase metade da população romana, com 40%, como simples empregados domésticos ou ajudavam aí seus mestres nos negócios do dia a dia. Sua visibilidade pública teria tornado muito mais fácil para eles se unirem e se rebelarem contra seu status. Portanto, você pode certamente compreender que o Senado, após ponderar os argumentos, preferiu manter tal risco o mais pequeno possível. Absolutamente normal, cotidiano da vida romana. O comércio e manuseio dos escravos de Roma era um costume universalmente aceito na sociedade como um todo. Devido ao seu amplo uso, eles eram também um elemento simplesmente indispensável da economia romana. Sem o uso de escravos como trabalhadores, o Império Romano nunca poderia ter durado tanto tempo quanto duraria. Era onipresente nos mercados públicos. Lá, os comerciantes de escravos venderam suas mercadorias na maior oferta a compradores ricos em potencial. Embora famílias extremamente ricas certamente tivessem ações na faixa dos 3 dígitos, a manutenção de um único emprego privado não estava fora de questão, mesmo em círculos menos bem dirigidos. Os escravos também usavam frequentemente colares ou pulseiras, nos quais seu status e proprietário eram gravados para possível retorno após tentativas de fuga. A condição de escravo, apesar de suas desvantagens óbvias, era para alguns cidadãos uma espécie de ramo salvador da obrigação do serviço militar ou da pobreza pessoal. Como escravo, você tinha pelo menos um teto sobre sua cabeça e comida normal. Assim, como um pseudo-escravo, você poderia escapar do serviço militar e se libertar das condições precárias de vida. Os escravos eram uma parte inseparável do Império Romano e podiam ser encontrados em quase todos os lugares, desde a região de origem da Itália até os domínios mais recentes, geralmente com um acúmulo em cidades maiores. Estilo de vida dos escravos. A manutenção de escravos não era apenas uma solução prática para muitos problemas no mercado de trabalho da época. Eles significavam status e prestígio, mesmo que não fossem encontrados exclusivamente entre a elite romana. Os escravos tornaram possível uma vida completamente luxuosa e testemunharam uma grande riqueza. Suas vidas não eram necessariamente ruins. Como você, quando escravo, também era considerado como uma espécie de ferramenta com uma vida útil limitada, o cuidado suficiente por parte de seu mestre era de seu próprio interesse. Além disso, você nem sempre era capaz de providenciar um substituto adequado em caso de perda. Portanto, pessoas jovens e saudáveis com certos talentos foram consideradas um investimento particularmente valioso. Os cozinheiros, por exemplo, eram muito procurados para ocasiões sociais. As habilidades médicas causaram uma verdadeira explosão nos preços. Os menos dotados passaram a maior parte de seu tempo nos campos, fábricas ou minas e foram considerados substituíveis a qualquer momento. Para os escravos domésticos, o dia geralmente começava com o aquecimento da casa. Depois que o mestre acordava, eles o vestiam, cuidavam da casa, das refeições e da jardinagem. Sua rotina diária correspondia aproximadamente à de um mordomo e zelador, mas poderia ser estendida a outras atividades a qualquer momento. Spartacus e a Guerra Spartacus. Spartacus serviu de modelo para numerosas adaptações cinematográficas das revoltas dos escravos romanos. Ex-combatente romano, ele foi capturado em batalha e colocado em uma escola de gladiadores em Culpa. No curso de uma rebelião não planejada, Spartacus voou com outros gladiadores em 73 a.C. Era a época das guerras gladiatoriais. Desde então, ele fez carreira como líder de escravos e combatentes que almejavam uma vida melhor. Especialmente em regiões empobrecidas, ele recebeu um grande número de seguidores. Logo, seus seguidores, que entretanto haviam se tornado um exército, estavam liderando do sul em direção ao norte da Itália. Você pode bem imaginar que tal movimento representava uma grande ameaça à supremacia romana. Sem escravos e gladiadores dispostos a trabalhar, o Império Romano teria rapidamente desmoronado. Portanto, os romanos enviaram numerosas legiões ao campo, mas todos eles foram derrotados por Spartacus. No entanto, quando ele procurou sua salvação ao fugir do continente para a Sicília, ele foi defendido pelos piratas comissionados para esse fim. Suas subsequentes batalhas de retirada contra os romanos, cada vez mais perseguidos, acabaram nas mãos do comandante Marcus Licinius Crassus na Culpa.
Milhares de seus antigos camaradas foram crucificados no caminho de lá para Roma, como um aviso aos demais simpatizantes dispersos de Espartacus. Requisitos para um escravo. Os comerciantes de escravos geralmente ofereciam sua captura completamente nus por um preço promissor nos pontos de transbordo romanos. Pequenos cartazes geralmente enfeitavam o pescoço da multidão escravizada. Nelas, você poderia ler as suas qualidades positivas e negativas. Foi uma espécie de descrição de produto e promessa publicitária para você como cliente potencial. Se eles se revelassem falsos, você poderia tomar medidas legais. Além disso, os comerciantes tinham que dar uma garantia de 6 meses sobre suas mercadorias se seu desempenho se deteriorasse inesperadamente. O preço das mercadorias foi baseado em regras muito familiares da economia de mercado. Em tempos de guerra, havia um excesso de oferta com preços relativamente baixos, enquanto em tempos de paz, os custos de aquisição subiram acentuadamente. Ao mesmo tempo, existiam certas exigências quanto à aparência, educação e modos das pessoas negociadas. Os membros das tribos nórdicas eram considerados fortes e, portanto, bem adequados para o trabalho árduo nas minas e campos. Uma origem cultivada como a Grécia tornou possível a sua utilização como professores, enquanto asiáticos e sírios foram escolhidos de bom grado como criados. Tudo isso, é claro, dependia das preferências pessoais do comprador e do futuro mestre. Aquisição de escravos. Os escravos já faziam parte da história romana há muito tempo. Durante as campanhas de conquista gálica de Júlio César, no entanto, a necessidade de escravos aumentou consideravelmente. A mudança de escravos endividados para escravos de guerra foi feita a partir de uma certa necessidade. Os sobreviventes galeses foram enviados de volta para Roma como prisioneiros. Seu destino? O mercado de escravos. O aparente triunfo de Roma teve um preço. Mais e mais cidadãos romanos foram recrutados para o exército para abastecer as novas terras com legiões. Sua mão de obra era escassa nos campos e em outras áreas da economia. Cada vez mais, os escravos tinham que desempenhar esta parte vital da economia romana. Mais de 1 milhão de novos recrutas foram atribuídos somente às campanhas de César. A guerra criou um negócio lucrativo para os comerciantes de escravos. Eles seguiram os exércitos de Roma a curtas distâncias e puderam assim reabastecer rapidamente seus armazéns. Ao contrário de outras nações, a escravidão nas esferas de influência romana não foi determinada principalmente pela origem e raça. Somente na época imperial bélica, o influxo de escravos subjugados de regiões recém-conquistadas aumentou drasticamente. A aquisição sob estas condições era financeiramente promissora. Uma etiqueta clara tinha que indicar a origem da mercadoria antes da assinatura do contrato. Assim, informações como nação e tribo foram consideradas pontos de venda tangíveis para atrair a clientela seletiva para o seu lado. Afinal de contas, com tais informações, você já poderia estimar aproximadamente o valor prático que receberia após uma troca. Os potenciais compradores ponderaram se seu escravo era adequado para o trabalho doméstico, trabalho pesado ou outros negócios. Ao fazer isso, eles prestaram relativamente pouca atenção à cor da pele e, assim, se distinguiram claramente da imagem atual de escravidão. As guerras de escravos. Onde quer que as pessoas fossem privadas de seus direitos e exploradas, havia revoltas contra seus opressores. Durante a Era Romana, era possível dividir as guerras de escravos em aproximadamente 3 grandes episódios de 136 a 71 a.C. A principal fonte de descontentamento no Império Romano estava entre os escravos rurais por causa de suas condições de vida e trabalho. Ao contrário de seus camaradas urbanos, muitas vezes eles tinham que fazer mais trabalho e geralmente eram colocados abaixo. A maioria deles eram anteriormente cidadãos livres de origem grega, o que alimentou ainda mais seu ressentimento e rebeldia. A primeira guerra de escravos teve lugar na Sicília, de 136 a 132 a.C. Os rebeldes capturaram a cidade de Enna e coroaram seu líder Eunus rei. Seu exército cresceu rapidamente, chegando a ameaçar 200 mil homens. Roma só foi capaz de recuperar a cidade caída 4 anos após o surto com a ajuda do cônsul Publius Rupilius. Crucificações em massa ou, alternativamente, uma queda fatal de penhascos
serviu como um dissuasor para os imitadores entre os escravos recém-subjugados. A segunda parte das guerras de escravos seguiu-se por volta de 104 a.C., precedida por uma libertação planejada e inteiramente legal de escravos de países aliados. Os escravos sicilianos, entretanto, tentaram contornar o plano do Senado romano. Seguiu-se uma revolta de uns bons 30 mil homens, que novamente teve que ser derrubada por um exército romano liderado por Manius Aquilius. A guerra durou 3 anos, de longe o período mais perigoso das rebeliões no Império Romano. No entanto, permaneceu a revolta de Espartacus em 73 a.C. De vez em quando houve revoltas locais menores entre esses grandes eventos, mas elas não resultaram em nenhum movimento maior do que esses que já haviam ocorrido. Fuga da escravidão. Na Roma Antiga, era um costume comum punir todos os escravos de uma casa pelos pecados de um indivíduo. Portanto, você não estava a salvo da ira de retribuição de seu proprietário ou das autoridades penais, mesmo por comportamento completamente irrepreensível. Da mesma forma, o assassinato de Lúcius Pedanius Secundus, em 61 d.C., causou uma grande agitação. Seu escravo Tácito matou seu mestre por motivos vagos. Como resultado, de acordo com o jurista e político romano Gaius Cassius Longinus, não só todos os escravos da casa deveriam ser punidos com a morte, mas todos os libertados presentes no momento do crime também deveriam ser deportados da Itália. A crueldade desta interpretação da lei, neste caso, levou a discussões públicas sobre uma sentença mais justa. Entretanto, já havia vítimas suficientes deste regulamento até agora, e também no futuro, a posição dos escravos como objetos sem lei, cuja matança era permitida de qualquer forma, sob as ordens de seus próprios senhores, não era de forma alguma segura a este respeito. Muitos escravos, portanto, fugiram por medo de tal destino, de sua perseguição ou de uma vida miserável sob condições indignas. Tais incidentes não foram incomuns. Como um fugitivo, você não tinha nenhuma chance real de sobreviver na cidade. Os escravos geralmente se escondiam no campo de caçadores de escravos profissionais e, curiosamente, também os perseguiam por roubar a sua própria identidade. Além disso, ao fugir, você dá um mau exemplo para outras pessoas não livres na região. Como um fugitivo, muitas vezes você tinha que ganhar a vida como um bandido, e assim, inevitavelmente, se tornava um perigo para a população civil local. A memória das guerras de escravos e de Espartacus ainda estava muito fresca na mente dos romanos. As leis romanas proibiam o abrigo de servos fugitivos sob ameaça de punição severa. No caminho para a liberdade, portanto, nenhum lugar se estava a salvo da traição. No entanto, a fuga de escravos parece ter sido um fenômeno generalizado. A perspectiva de liberdade e, acima de tudo, um mínimo de segurança jurídica em uma terra distante, aparentemente parecia tentadora o suficiente para muitos. Escravos como a espinha dorsal da economia não são um cenário incomum, mas o modo romano de escravidão é bastante notável em muitos aspectos, tanto positivos quanto negativos. Se você curtiu o vídeo, é só deixar um like e se sentir livre para colocar também as suas ideias aqui nos comentários abaixo. A gente aguarda ansiosamente os seus comentários. Tchau!